Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, este é o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria. Nosso programa tem um indispensável apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI é bom e é nosso, portalbei.com.br e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso programa tem um e-mail para perguntas frente@santamaria.tv.br. Por sinal, estamos disponíveis também online, full time, no endereço santamaria.tv.br, também no endereço portalbei.com.br. Nosso programa vai ao ar todos os sábados às 21h30, aos domingos às 23 horas, às segundas-feiras às 18h, na sexta-feira às 14h. E hoje nós temos um time, um scratch todo novo para quem está acostumado com as mesmas caras indo e voltando nesse programa, que eu vou dizer que boa parte aqui são meus amigos até de infância, né? No caso do Rodrigo e do Antero, posso dizer, o Márcio, um amigo que eu já conquistei há pouco tempo e agora me apresentou o Marcelo, para falar de um tema que, curiosamente, o programa Santa Maria Frente a Frente nunca debateu. Agronegócio, importância do agronegócio, mas não de uma maneira genérica, e situações do cotidiano. E, na minha opinião, pelo menos, eu gostaria até de propor como pauta, por que a sociedade não enxerga a importância do agronegócio para a economia, a importância do agronegócio para o Brasil. Mas, bom, baseado nisso, nós temos como introdução, né, apresentar as pessoas, e claro que quando os debatedores são os mesmos, a gente é um pouco mais breve, mas dessa vez vai ser um pouco mais extenso. Bom, aqui à minha direita, primeiro, temos o Antero Xavier, acho que quem é de Santa Maria conhece ele, não tem como não conhecer, agropecuarista, vice-presidente do Sindicato Rural de São Vicente, e também conselheiro do IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz. O Antero também atua na Associação Rural de Santa Maria, né? Faz parte da diretoria do Rodrigo. Tá certo. E aqui temos o Rodrigo Olmedo Ribas, que é presidente da Associação Rural de Santa Maria e agora está com essa missão fantástica de coordenar a Expofeira, né? Perfeitamente. E também ele vem de uma família que trabalha com a raça Devon também. Isso, uma raça de gado de corte, tem essa tradição já ruralista. Exatamente, o pessoal também já tem algumas décadas de experiência. Temos aqui à minha esquerda Márcio Cardoso Weiler, que é advogado, colega, uma pessoa que vem despontando na advocacia de Santa Maria, né, conquistando, além de bons clientes, amizades, né, porque... Isso é verdade, porque é um dos colegas que eu tenho que é rejeição zero, todo mundo gosta dele, não tem como não gostar. Obrigado, bondade tua. O Márcio, ele é especialista em agronegócio e sucessão familiar. E ele também é sócio proprietário da Guapo Negócios Familiares, que é uma empresa especializada justamente nessa questão da gestão da produção, costumeiramente voltada também a sucessões rurais, né, porque... Correto. Dentro de casa, às vezes, é complicado. Esse é o nosso público. Tá certo. E temos aqui um grande apresentador, uma pessoa que vem despontando certamente aqui no Rio Grande do Sul e também já está com audiência fora dele, com o programa A Voz do Campo, que é o Marcelo Brum. Ele é idealizador e comunicador do programa. Esse programa, ele atinge aproximadamente 400 municípios e praticamente 5 milhões de pessoas, para ter uma ideia da representatividade do Marcelo quando ele está aqui no programa. Quero te agradecer, Marcelo, de aceitar o nosso convite, porque tu estás no olho do furacão, né, para falar desse tema. É verdade. Mas, enfim, antes de a gente começar o debate, eu vou passar pedir para a produção, pedir para o nosso grande amigo Leandro, passar um vídeo que é da BASF, que é uma empresa europeia, né, que dá uma síntese mais ou menos da importância do agronegócio, para a gente continuar depois. Então, Leandro, pode soltar o vídeo.
Será que precisa dizer muita coisa depois desse vídeo? Né? Esse é um trabalho que, o que eu acho fantástico é que a base científica dele é toda verdadeira. A gente não vê, pelo menos nesse trabalho que a BASF fez, manipulações de estatísticas ou coisas do gênero. As fontes estão lá para ser confirmadas, e essas fontes são todas sérias. E o que eu vejo, pelo menos, até vou querer puxar o assunto de uma maneira genérica aqui, mas Rodrigo, Antero, Márcio, Marcelo, o que eu vejo é que todo mundo, quando fala de desenvolvimento econômico, todo mundo fala indústria, mas na verdade, será que a indústria manda tão bem? Porque se a gente vai ver os números da economia do Brasil, principalmente a balança comercial, os números da agricultura acompanham os números da balança comercial. Então, se a agricultura vai mal, o Brasil vai mal. Se a agricultura vai bem, o Brasil vai bem. Ou seja, a indústria não está trazendo reflexos para a balança comercial brasileira. A agricultura está. E todo mundo só fala de indústria. Eu não vejo pessoas falando da importância da agricultura. Não vejo gente defendendo isso. Vejo muita gente incomodando. Isso sim. E acabando tendo aquela imagem errada de pegar o ruralista como se fosse um playboy, alguma espécie de pessoa ultra, né, que só tenha horrores de patrimônio, que é uma besteira, sabe? Existe uma certa de um preconceito social aí que está nos distanciando da realidade econômica. O que vocês acham? É um tema que a gente até várias vezes a gente aborda esse tema, porque como produtores rurais, né, então a gente está sempre buscando, e principalmente dentro das entidades, né, então eu faço parte de algumas entidades, e a gente conversa às vezes sobre quais são os problemas, quais são os gargalos da produção e por que no caso a população e o governo sempre preza mais para indústria e serviços. Existe uma tendência mundial, né? Hoje no mundo já é certo que a maior parte fica em serviços, a indústria depois vem em segundo lugar e a agricultura pequena porque o pessoal saiu do campo. Hoje a agricultura dos Estados Unidos, que é uma agricultura modelo, tem 2% no campo, 2%. E produzem alimento para todo os Estados Unidos e exportam. Essa é uma referência. Então é difícil fugir disso globalmente, porque é uma tendência as pessoas saírem do campo e então diminuir a quantidade de pessoas, aquela pressão para fazer perante governos, perante a sociedade. Então isso é um problema que a gente... E outra é um pouco da desunião do produtor. O produtor rural é um pouco... Existe muito aquele termo porteira para dentro e porteira para fora. Uhum. Então, no porteira para dentro, o produtor é um pouco fechado. Então, ele não participa muito dos movimentos e não faz aquela pressão que precisa para aparecer, para as pessoas darem uma atenção melhor, né? Então, isso aí é uma coisa que a gente busca inclusive propaganda realmente como essa da BASF, não passou na televisão aberta. Não, mas a TV Santa Maria passa tudo. Olha, perfeito. Esse programa não tem censura nenhuma. Agora mesmo começou um programa na televisão que é uma propaganda de uma indústria de carnes. Todo mundo sabe qual é a indústria, coisa que está padrão nacional. Isso não existia antes. Então o agronegócio faz pouca propaganda, diferente da indústria, com as suas montadoras fazendo megas promoções. Então, o visual para as pessoas da cidade é que parece que a indústria e o comércio têm mais dinheiro que os serviços, né? Mais dinheiro, mais poder e mais gente participando. Mas é aí que eles têm a questão da importância que é o agricultor, porque todos da cidade se alimentam com o campo. Sim, o pessoal está tomando café. Não, o pessoal está tomando café e criticando a agricultura. O pessoal está almoçando, comendo arroz com feijão e criticando a agricultura. É meio estranho isso. Vamos lá, Rodrigo. Me permite, tem uma análise interessante que passou no vídeo também. No Rio Grande do Sul, especialmente, me parece que não existe mais essa coisa do latifúndio. Todas as áreas são altamente produtivas. O que se está fazendo hoje em dia, cada vez mais, é mais com menos, ou seja, se produzindo mais em áreas menores, se investindo em tecnologia para se produzir mais alimentos. Então, não tem essa coisa dos latifúndios, grandes extensões de terra que não são povoadas ou que não tem nenhum tipo de plantio. Isso é uma coisa do passado e essa cultura do agroboy, tem grandes propriedades, ela é completamente equivocada. Até pelo seguinte, né? O ditado é aquele: pai rico, filho nobre, neto pobre. Alguém entende disso? E aproveitando o gancho, o que me causa
certa perplexidade, essa falta de atenção com o campo propriamente dito, né? As pessoas têm dificuldade de entender que efetivamente o leite não vem na caixinha. Existem estudos de marketing, estudos muito sérios, que demonstram pesquisas feitas, por exemplo, o que é um McDonald's, o Mac Angus, né? As pessoas não sabem que o Angus é uma raça de gado, que ela é carne bovina. Tem pesquisas feitas em aeroportos, né, achando que aquela é carne de búfalo, carne de algum bicho que não identificado. Quer dizer, bovino. Não bovino, as pessoas não sabem o que orgânico, estão comendo. As pessoas não sabem o que estão comendo, poxa, não sabem que isso vem do campo, que tem um pecuarista que está dando duro para ter uma carne de qualidade, né, Rodrigo? Você é que a família tem uma tradição, o Marcelo vem falando disso nos programas costumeiramente, então o Antero também conhece muito essa matéria. Então sabe assim, poxa, se o agronegócio, o agrobusiness como um todo, a agricultura, a pecuária são os carros-chefes do Brasil, leva o Brasil, o superávit, né, a balança comercial positiva pelo agronegócio, leva o Brasil nas costas. Por que esse estigma tão pejorativo? Por que essa coisa ruim do agro ser tratado como um certo, estar no topo, menor, né? Uma coisa menor e estar numa certa hierarquia, remetendo aqueles tempos lá das Sesmarias, uma coisa meio aristocrática. Eu até acho que o Antero até explicou um pouquinho disso, né? Porque ele falou sobre a questão, tem pouca gente no campo, mas gente nas cidades. Mostrou o problema, talvez seja o principal do agro. O agro deixou de ocupar o espaço de mídia, nunca investiu em mídia, talvez porque o produtor, que é um campeão até a porteira ele é imbatível, é campeão, talvez o produtor brasileiro que está nos assistindo, o pessoal de Santa Maria saiba, o produtor rural brasileiro talvez seja o número 1 do mundo na produção de alimentos. Só que fora da porteira que está o problema do produtor. Exato. Que aí entra a questão de comunicação. Eu fiz 2 programas, A Voz do Campo, com o Roberto Rodrigues e com o Alice Paulinelli. Perguntei 2 grandes gargalos do agro. E os 2 me disseram a mesma coisa. O que você está fazendo? Comunicação. Você tem que se comunicar. O agro tem que se comunicar com a sociedade. O que não fez ao longo dos anos. E por isso hoje está enfrentando essa dificuldade. Aí entra a questão de decisão política, político vai aonde tem voto, quer povo, quer gente, quer voto, né? E o agro não envolve gente, o agro envolve produção, envolve geração de riqueza. É isso que o agro envolve. O agro sustenta o Brasil há muitos anos, só que não tem o devido reconhecimento. Então assim, eu vejo a comunicação. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tive em Guaxupé, na FEMAGRE, Feira do Café. Lá existe a Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Está lá em Guaxupé. Eu fui fazer um programa lá, eu tenho uma interação com o pessoal do café, produtor de café. Sabe qual é o problema do café brasileiro? Marketing, mídia. O café brasileiro é o melhor café do mundo. O problema deles é mídia. O café da Colômbia faz mídia dentro do Brasil, nos aeroportos. Eu, por exemplo, estava em São Paulo, no aeroporto, Café da Colômbia. E o pessoal de Minas já tinha me alertado. Você vai andar pelo Brasil e vai ver o Café da Colômbia, o marketing que eles fazem. Durante a Copa do Mundo, não houve um grande marketing do agro. Foi uma grande falha. Quem falhou? Quem falhou, Jobim? Já que você falou com o programa, quem falhou com a comunicação? O agro poderia ter mostrado mais durante a Copa do Mundo. O próprio pessoal do café se conscientizou. Eu tive num encontro de café lá e o pessoal disse que nós não planejamos nada do setor cafeeiro para mostrar na Copa do Mundo. E o pessoal da Colômbia, do café, que é inferior ao do Brasil, veio e fez um baita marketing, e é assim que as coisas estão funcionando. O produtor, você falou a palavra, a questão de participar. Se fala muito, muitos falam em união, mas quando tu convida para participar, tem sempre uma dificuldade. Eu acho que chegou a hora do produtor tomar uma decisão, assim, de se conscientizar que ele tem que pensar no todo, no coletivo, no projeto de todos e não no projeto individual. Está na hora dele reservar um tempo e participar para construir junto um grande projeto para beneficiar o agro. Tá bom, Marcelo. Marcelo, acho que vamos agora para um rápido intervalo, né? A gente teve esse vídeo aí, então nosso tempo está um pouco resumindo, mas eu já quero voltar contigo, tá bem? Até já. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz estado. Muito obrigado. A gente combinou antes, né? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo.
Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, fiz Estado. Muito obrigado, a gente combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria, debatendo agronegócio com pessoas de alto quilate. Com todo respeito, eu fico feliz quando chega gente qualificada no programa, porque a gente tem um perfil meio diferente, sabe? Só não nos chamamos de fazendeiro, né? Somos todos produtores rurais. Sim, tranquilo. Como tu quiser, Antero. Eu vou te chamar de Anterinho. O Rodrigo tem que chamar de Digo, né? Ele tem que me chamar de Gordo, como apelido da infância, não é difícil. Mas assim, para deixar bem claro, o objetivo da nossa pauta é quebrar alguns mitos também sobre o agronegócio. Falar verdades, como o Marcelo está fazendo, mas quebrar alguns mitos. Vamos lá. Nossos apoiadores são indispensáveis, então nosso reconhecimento a eles. Unimed Santa Maria, cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso, portalbei.com.br. É a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Marcelo estava criticando o setor cafeeiro porque não entra na briga da mídia, não investe nisso daí. Não, é uma preocupação deles como produtores de café, no pessoal envolvido com café, né? Uhum. Eles encontraram, eles descobriram o problema que eles têm, é marketing. E eles perdem em marketing para o café da Colômbia, que são a concorrência na questão de exportação, né? O Brasil perde o setor cafeeiro para o pessoal da Colômbia, por falta de marketing. E o fenômeno Nespresso, né? Nós temos um comentarista... É o melhor case da Nestlé no momento. Nespresso. Nós temos um comentarista na Voz do Campo. Nós temos um comentarista da Voz do Campo, que é um especialista, e vocês todos conhecem, o Antônio Sartori, da Brasoja. Tá. Ele seguido está participando conosco, e ele tem trazido uma frase muito interessante. Ele tem pregado muito a questão de pressão, marketing e lobby. O agro tem que fazer pressão, marketing e lobby. É um mantra dele. É o que tem que se fazer no agro no Brasil inteiro. Decisão, porque as coisas no Brasil e no mundo acontecem, e vocês, o Jobim, com toda a experiência sua que tem, o conhecimento que tem, você sabe, e os demais da bancada que sabe, que tudo depende de decisão política. Tudo passa pela decisão política, e olha que nós estamos num ano extremamente decisivo para o futuro do Brasil. Falando no café, mais voltado para a nossa realidade que gaúcha, é a questão da carne. A carne, o marketing da carne, por exemplo, da Argentina nós perdemos para ele. Tu viaja o mundo afora, restaurantes em Nova York ou na Europa, meat from Argentina. De Palermo, né? Dá pra ver meat from Argentina nos cardápios nos restaurantes na Holanda, na França. Também, tem um marketing muito forte. Então, isso aí é uma coisa que realmente o marketing é uma coisa que falta também para o agronegócio ter uma visão diferente. Porque a venda de produtos é tranquila, porque as empresas vão fazer. O problema é agregar aquela questão do produtor junto com o seu produto. Isso aí não existe. Deixa eu fazer uma provocação. Eu escutava do Pratini de Moraes, certa feita, né, um grande ministro que tivemos, né, realmente conhecedor da matéria, que ele dizia que... Foi presidente da BIEC. Da BIEC atual, né? Só para o público, BIEC... A Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carne. Ele passou o bastão para o Camardelli, que era seu assessor hoje. Uhum. Mas o Camardelli vem conduzindo muito bem. Mas o Pratini dizia que nós exportamos soja bruta, nós exportamos o grão, nós exportamos farelo de soja e não o óleo, o azeite de soja. Quer dizer, nós não industrializamos nada, nós mandamos tudo in natura, não agregamos valor ao nosso produto. E fica lá o óleo de soja e fica o farelo de soja. Daqui a pouco estão vendendo para nós, quer dizer, uma coisa inaceitável na potência que nós somos, né, enquanto economia, podemos galgar mais. Isso aí é problema político. E mais, agora nós estamos fazendo biodiesel, rasgando um alimento, soja, alimento escasso no mundo todo, por isso é uma commodity. O Ricardo pode falar melhor sobre isso. Tem demanda nós vamos
fazer biodiesel, é uma crítica de quem sabe o que está falando, quer dizer, pode ter um contraponto interessante. Em vez de fazer de mamona, que não serve para nada, não é alimento, vão fazer de soja. Então é uma outra provocação, quer dizer, não tem algo errado aí. Temos que agregar valor no nosso produto. Isso é consenso, talvez o resto não seja consenso, mas que nós temos que agregar valor ao nosso produto vindo do agronegócio, isso acho que é indiscutível. Eu pegando esse teu gancho, Márcio, eu acho exatamente isso. A questão da valorização do produto, do agronegócio, ele passa pela qualificação do produto, porque as pessoas acham que arroz é tudo igual, que carne é tudo igual, e na verdade não é. Os produtos têm a sua raça, tem uma qualidade. Hoje em dia tu já tem essa carne embalada. Antes tu ia lá no açougue, tu comprava uma picanha, tu não sabia se era de uma fêmea, de um macho, da raça X ou Y, se era de um animal velho ou de um animal novo, de um animal grande ou de um animal pequeno. E isso tudo influencia no sabor da carne, influencia em tudo. Hoje em dia, se tu for virar as embalagens, elas vêm com o sexo do animal, vem com a idade do animal e vem com a raça do animal. O Angus trabalhou muito forte nisso e projetou a raça dele nas características principais, que é a qualidade de carne. Outras raças podem fazer isso, o arroz pode fazer isso, o soja pode fazer isso e também passa naturalmente, como tu falou, pelo beneficiamento desse produto. Se tu for vender o produto bruto ou in natura, tu vai conseguir um preço X e não vai ter a qualificação dele. Se tu conseguir processar ele de alguma forma, mesmo que rapidamente, tu já vai ter outra qualidade. Ribas já foi tema de debate da Voz do Campo, essa questão do agregar valor, Márcio, do não vender o produto in natura, agregar valor. Mas se o Brasil carece de infraestrutura para produzir in natura, tu imagina agregar valor ainda. Se não tem infraestrutura no país para a produção como está hoje, tu imagina agregar valor, tu imagina uma agroindústria no interior. Se uma simples propriedade, pequena propriedade produzindo leite já sofre, tu imagina se ele vai querer produzir queijo, derivados do leite. Nós temos algumas exceções. O grande gargalo no Brasil hoje, sem dúvida nenhuma, é infraestrutura. Estradas estão... não dá para dar energia, telefonia, todas essas coisas estão faltando. O pessoal por exemplo, a irrigação. O pessoal quer investir em irrigação, tá doido para investir em irrigação, não tem energia. Falta energia. As empresas concessionárias da energia alegam que não querem investir, que não tem geração de energia, enfim, começam a dar desculpa e as coisas estão acontecendo. Só o Jobim, o produtor e pessoal de Santa Maria que nos ouve, o produtor rural tá louco para fazer o Brasil ser a maior potência mundial. Só que precisa ter infraestrutura. É curioso que a gente tem algumas exceções. Por exemplo, tem aquele que realmente está conseguindo ter um case de sucesso. Vamos pegar o arroz Marzari aqui, como por exemplo, que ainda faz o plantio, ainda faz industrialização, né? Ele trabalha nos dois pontos, né? O Dueller também. O Dueller também, mas assim, são vários casos de algumas exceções. Mas é o próprio produtor tendo que sair da sua característica e entrar na indústria. Exato. Ou seja, a indústria que deveria investir nisso não está investindo. E tem casos também daquele ultra especializado, como por exemplo a Best Beef, que está com uma fatia de mercado bem segura, enquanto até estava a notícia do frigorífico de Alegrete, parece que está passando... Hoje no Marfrig, que abate em 3 plantas no estado, abate em Alegrete, Bagé e São Gabriel, anunciou que fecha a planta de Alegrete. Então, quantos empregados vão para a rua? 600 parece, né? 600 empregados. Em Alegrete, você sabe a consequência social disso. Quantas pessoas vão passar extrema dificuldade, porque Alegrete não tem uma economia tranquila para sustentar 600 novos empregos. Hoje a maior empresa que abate no Rio Grande do Sul é o Marfrig, é uma das maiores do país, né? Só atrás da JBS, mas é um problema para o Estado também pela logística agora, porque agora o cara de Alegrete vai ter que levar o animal até São Gabriel ou na Serra para fazer o abate do seu animal. Aí entra a questão da infraestrutura. Aí já começam os gargalos da produção agrícola. E o desemprego, né? Porque a cada 3, como o vídeo mostrou, 1 a cada 3 empregados no Brasil trabalha para a agroindústria. 1 a cada 3 pessoas. Então aqui nós estamos em 5, mais 1 ali. Aqui 2 estariam trabalhando exclusivamente nisso. E quem vive na cidade não tem essa ideia do que isso é importante, de como é uma alavanca importante, é uma estratégia econômica importante. E outra coisa que foi notícia dos últimos dias também, a Rússia anunciando comprar mais do Brasil. É claro que é uma incógnita, né? É uma incógnita, mas anunciou, mas vai querer comprar mais do Brasil. O que requer isso aí? Mais produção ainda. E um detalhe,
Os países da Ásia, China, Índia, é a maior população mundial. 60% da população do mundo, dos 7 bilhões de habitantes, está na Ásia. E esse povo precisa de comida. E gosta do Brasil. E gosta do Brasil. E precisa de gente de produção. Então, isso é um cenário bom de futuro, né? Marcelo, isso aí que tu falaste realmente, a questão da Rússia, isso é bem questão de política. Por quê? Porque a Rússia deu um problema com os Estados Unidos e a Europa sobre a questão da Ucrânia. Simplesmente houve um boicote lá e ele automaticamente acabou as compras deles lá e veio comprar o Brasil. Porque mas só que é comum hoje, não só a Rússia, que nesse caso específico foi uma questão política, mas o mundo precisa do Brasil. O mundo precisa do Brasil. É a última fronteira agrícola. Né? É onde a gente vai poder alimentar os 9 bilhões de habitantes que vão ter em 2050, é o Brasil. Os Estados Unidos já sinalizou isso aí, porque ele já está com toda a sua área produzida, a Europa também. Então, a última fronteira é o Brasil. Então, a gente precisa virar os olhos... Não, nem começamos. A gente nem começou a desenvolver. A gente tem que virar os olhos para o Brasil e aí, de uma maneira diferente, porque a gente precisa muito disso aí. Hoje mesmo, o Estado tem uma realidade econômica nova, que é a soja. A soja, então, era só na metade norte do Estado e nos últimos 5 anos desceu para a metade sul e tomou conta. O meu exemplo, o município de São Vicente... Já até preocupa a própria pecuária, São Vicente do Sul, soja, não se acha mais terneiro. De onde virão os terneiros. São Vicente do Sul, mesmo exemplo lá, que é onde tem uma propriedade. Há 5 anos atrás tinha 10 mil hectares de soja. Hoje tem 23 mil hectares. 123% de aumento em 5 anos. Então isso aí é uma realidade de todo. E aí onde é que entrou essa soja? Essa soja entrou no lugar do gado. Sem dúvida. Lá na nossa propriedade nós trabalhávamos com 40% de agricultura e 60% de pecuária. Hoje em dia nós trabalhamos com 60 e poucos % de agricultura e a pecuária totalmente qualificada. Não tem mais o gado geral, até porque os frigoríficos hoje em dia já procuram um tipo específico, coisa que não acontecia. Antes tu vendesse uma vaca jovem, de uma raça X, sem raça, era o quilo vivo. Hoje em dia não, o Silva mesmo já procura comprar animais de tal procedência, com tal idade, com tal peso, entendeu? Para garantir a qualidade da carne que eles oferecem. Rendimento de carcaça, cobertura de gordura, raça. Então hoje é o tal agregar em cima do produto. Muitos me comentaram que o frigorífico Silva, quem entra lá sai impressionado, que é primeiro mundo. E que diz que até tem câmeras de gente na Alemanha examinando se o abate seja uma coisa ultra fiscalizada, profissionalismo absurdo, de primeiro mundo. É verdade. E aqui em Santa Maria. Por isso que para esse tipo de investidor sempre vai ter espaço no mercado. Sim. Porque as pessoas, assim, a gente sempre falou, agora a gente disse essa questão da indústria, né? Do comportamento de a gente conseguir industrializar nossos produtos. Tem gente que diz que não, porque o brasileiro não consegue fazer isso e não consegue mudar a sua característica. A China, até os anos 80, era essencialmente agrícola. E se tornou a maior indústria do mundo em menos de 30 anos. Maior indústria do mundo. Ou seja, nós estamos em último no ranking, chegamos em primeiro, do nada. Capacidade de adaptação daquela cultura chinesa? Pode ser. Se eles podem, por que a gente não pode? Mas é humana. Nós somos uma... Eu sinto que o Brasil, economicamente, voltado para essa área da agroindústria, é como se fosse uma arma engatilhada que ninguém dispara. Sabe? É uma coisa mais ou menos assim. A China já é hoje o maior importador de soja do Brasil. E hoje é o maior importador do mundo. E devem revender muito mais caro, né? Não, eles utilizam para a alimentação deles, né? Para a própria alimentação deles. Então, porque eles precisam alimentar aquele povo que agora tem um poder aquisitivo, né? Tem até uma piada que você fala que se o chinês resolver comer 2 bifes a mais por ano, não vai ter carne no mundo para todos, né? Então, realmente é complicado. Hoje a China é o maior comprador. São 7 é o maior comprador de alimentos. Pessoal, nós falamos de um gargalo aí que tem que é a questão da infraestrutura e o marketing também no agro, mas tem outro gargalo muito interessante, até a indústria sofre com isso aí, e eu descobri. Eu fiz um programa na Fazenda Razip do Raul Randon em Vacaria, produção de queijo, e ele me mostrou o robô que ele trouxe dos Estados Unidos para fazer o trabalho com os queijos, com a produção. Mão de obra qualificada. Pessoas preparadas para o uso dessa tecnologia que está disponível no mercado. As grandes coletadeiras com a última geração de equipamentos, tratores. Antigamente, um cidadão um dia disse para mim, Marcelo, antigamente
nós chamava o peão para trabalhar, para tratorista. Hoje o tratorista daqui a pouco tem que ter o 2º grau e daqui a pouco ele vai ter que ter um mestrado para entrar para o trator ali. A tecnologia que está desenvolvendo, evoluindo, está chegando nas propriedades, nas empresas e a mão de obra qualificada. E o preparo de pessoas para usar essa tecnologia, para manejo dessa tecnologia. No gado também. No gado, com certeza, em toda a produção. Quem trabalha com toda a produção. Não quer alguém inseminando? Hoje, inseminação artificial, transferência embrião, rastreabilidade. Então hoje... A vaca de leite do Randon, que tem uma tornozeleira eletrônica, ele tem no computador ali, as vacas, passa toda a ficha quando ela vai ficar... Quando ela vai entrar no cio, já mostra no computador, já acusa. No computador o cara tem todo o controle. Tem um sinal. Vamos fazer justiça. Tu imagina? Essa empresa, tem uma empresa que é para gado leiteiro, que fez um chip, uma empresa que foi desenvolvida daqui dentro da Universidade Federal. Diz que a Microsoft tentou comprar ele disse, não, obrigado. O cara veio da Microsoft, gostaria de adquirir isso. Eu digo, não, obrigado. Diz que ele consegue descobrir o humor da vaca, é assustador, o nível de estresse. Né? Tudo influencia na produtividade. E um chip, ou seja, como a gente está, e por isso que eu falo, um país desenvolvido é um país que consegue a sociedade se comunicar internamente. Vamos combinar, um país que tem um impacto é um país desenvolvido. Onde é que está o problema? Falta de valorização. Por exemplo, nós temos agora um evento que é uma exceção, né? Que é a Expofeira, aqui em Santa Maria, que temos que acaba sendo uma exceção e serve muito para mostrar o grande público para fazer esse link. Mas assim, eu pergunto, Rodrigo, mas né, até o Antero também já foi presidente da Rural e também já organizou a Expofeira. Será que as pessoas que visitam a Expofeira, elas têm noção da importância disso? Olha, eu tenho repetido nos meios de comunicação aí, o pessoal brinca muito, quais são as novidades da feira. A gente sempre traz alguma novidade, mas procura manter esta feira. Muita gente também me cutuca dizendo, tchê, tu tem que trazer um grande show, tem que trazer o Luan Santana, tem que trazer a Ivete, isso vai dar bilheteria para ti. E eu digo, eu não quero isso. Eu quero vender a cultura gaúcha e principalmente apoiar o agronegócio. Se a nossa feira, óbvio, os visitantes vêm também pela questão do gado, pela aproximação com os animais, mas se eu tiver uma feira com menos público visitante, mas com muito negócio, com muito agronegócio acontecendo, com as pistas lotadas de remate e pista limpa, com os pavilhões lotados de animais, e isso fomentando a nossa agricultura e a nossa pecuária, eu acertei o meu ponto. Rodrigo, me permite te dar os parabéns, porque eu tenho experiência de viajar o Rio Grande do Sul inteiro, de ponta a ponta, norte a sul do Rio Grande do Sul, e tu toca numa questão extremamente importante. E aqui vai uma crítica construtiva ao agro, as entidades que investem pesado em shows e espetáculos, e a feira fica em segundo plano. E o espetáculo, aí vem nada contra, faça o show, faça as festas, mas se investe 200, 300 mil, cidades pequenas do Rio Grande do Sul, que a gente conhece muito bem a economia de cidades que gastaram 500 mil em shows, né? Sertanejo universitário, eu repito, não sou contra fazer o show, a festa, mas tem que separar, promover feira de negócio. Rodrigo Ribas, parabéns, espero que a grande novidade em 2014 na Expofeira Santa Maria seja a presença da Voz do Campo. Para mim, quando tu falaste em novidade, espero que seja. Agora, um detalhe interessante, isso é outra questão, esse é outro problema. Aí entra da visão de liderança, visão profunda de liderança, de pessoas que estão à frente de entidades que têm uma visão profunda do negócio. Nós precisamos mostrar o agro como conteúdo, nós precisamos mostrar os números do agro, a importância do agro para o país. É isso que nós precisamos mostrar. Através da comunicação, eu acho que o Jobim hoje deu uma acertada em cheio, né, um golaço de placa em abrir o espaço de um programa em Santa Maria, uma região tão importante no Rio Grande do Sul, para mostrar produtores, o trabalho, números do agro, da agricultura, da pecuária, da produção rural que sustenta o país. Eu acho que você está de parabéns também. Rodrigo, parabéns
porque eu tive exemplos assim, ó, de busca de parcerias para a Voz do Campo, para um projeto para debater o agro, onde produtores estão inseridos nesse projeto e pensando, não temos verba disponível para esse tipo de evento. Agora, para fazer um show de 200 mil, tem. Bom, a TV Santa Maria também é uma empresa que... Desculpa, a TV Santa Maria é uma associação. A SM Produtora é uma empresa que trabalha, que faz a gestão do canal, que também sabe como é difícil a gente enxergar economias que precisam ter uma valorização interna, às vezes achando que tudo que é de fora é bom e principalmente tirando o dinheiro da nossa economia. Mas bom, tema para quando a gente voltar depois do intervalo. Então já. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor, fiz estar. Muito obrigado, a gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Fiz estar. Muito obrigado, a gente combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente para o canal 19 da NET TV Santa Maria, debatendo agronegócio e o assunto está muito interessante. Vou parabenizar vocês, que debatedores desse quilate dão um show. Vamos lá. Nosso programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro, família feliz. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. BEI, é bom e é nosso, portal bei.com.br. E a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Antes de devolver a bola para vocês, eu acho que o Márcio quer a palavra, né, Márcio? Mordendo. O Neto se mordendo. Eu só gostaria de falar mais alguns números que eu acho que não estavam ali de maneira tão objetiva. Em 2012, o número é superior esse ano, mas em 2012, o agronegócio representou 22,15% do produto interno bruto brasileiro. Então, nosso PIB é vinculado. Nós somos o primeiro produtor mundial de café, açúcar e laranja. Primeiro exportador mundial de carne bovina e de aves. Primeiro produtor de cana-de-açúcar e líder na exportação de açúcar e etanol. E segundo produtor mundial de soja. E o melhor, nós nem começamos. Nós não estamos nem começando. Quando que a sociedade vai entender? É solução econômica, é solução para empregos e para desenvolvimento. É tão bom quanto ou melhor do que um grande desenvolvimento industrial. Eu falo isso porque Santa Maria sempre teve essa ideia. Vamos fazer indústrias de fora, mas sempre pensando, poxa vida, mas nós temos o Sindicato Rural aqui, brilhantemente presidido pelo Renato. Temos aqui a Associação Rural, presidido pelo Antero, que já foi presidente, agora pelo Rodrigo. E trabalhando com tanto afinco, será que a gente não está olhando para o lugar errado? E o retorno em impostos disso, ou seja, o que a sociedade se serve do agronegócio? O outro gargalo. Impostos é outro gargalo. A questão que tu falaste da soja, né? A soja, nós somos o segundo maior produtor do mundo. Primeiro, os Estados Unidos. Mas quem baliza o preço no mundo é os Estados Unidos. Chicago, Bolsa de Chicago. Então, como é uma coisa corriqueira de nós, produtores rurais, nós somos tomadores de preço. Quem tem uma loja, uma empresa, chega e bota o seu preço, a pessoa chega lá, está aqui o preço do meu produto, está aqui o preço de uma locação, tem 15 segundos numa rádio ou coisa parecida. Nós não, nós ligamos, puxamos o telefone e perguntamos, quanto é que paga pelo meu arroz? Quanto é que paga pela minha soja? Quanto é que está o quilo do boi? Então, é difícil, então, nessa questão do produtor rural, até essa questão de colocar preço no seu produto. O pessoal não é unido para fechar, né? Precificação dos agroquímicos, vem de lá. A precificação agora tem um grande player aí das sementes.
né? Que só uma praticamente tem a fatia do mercado. A única classe que não consegue colocar o preço no seu produto que ele faz tudo é o produtor rural, né? Tu consegue agregar alguma coisa com algum produto de qualidade, por exemplo, os cabanheiros conseguem então na cabanha, mas é um nicho de mercado, não é todo produtor rural vai poder virar cabanheiro, então o cabanheiro é um nicho de mercado, criolista, que vende cavalo crioulo e assim faz um produto diferenciado e consegue agregar um valor. Mas o resto, principalmente o arroz, soja, que são as principais culturas aqui do estado, a gente não consegue porque são produtos homogêneos, de muito pequena diferença de um para o outro, então é difícil de tu agregar valor em cima disso. Então agora, o que a gente busca? A gente tem que buscar junto com as políticas de governo melhorar essa questão, porque nem o preço mínimo hoje às vezes é respeitado. Né? Um grande problema que falaste da Fenatrigo, que vai participar da Fenatrigo, a Fenatrigo, por exemplo, o trigo. O trigo é uma cultura, é o cereal mais consumido no mundo, é o que se faz o pão. E o trigo aqui no estado, Santa Catarina e Paraná, entraria muito bem, poderia ser bem produzido. A Argentina ocupa bem esse mercado. A Argentina ocupa bem porque tem que ser uma região fria. Mas nós poderíamos produzir, só que existe uma política de governo. Qual? Não incentivar muito o trigo, porque eles usam o trigo como moeda de troca. Nós vendemos então produtos para o Canadá ou vendemos para a Argentina e eles nos mandam trigo. Então é uma questão de política. Então decisão política. Política. Então, é a troca, por exemplo, eu vou deixar o pessoal de uma cultura se ferrar para valorizar a outra, porque em números finais pode fazer sentido. O poder do governo, como a gente fala de agricultura, a gente fala de agricultura mundial, né? A gente não consegue falar de agricultura brasileira. É um fenômeno mundial e uma coisa internacionalizada em preço e economia. Mas essa falta de controle do preço, como tu disseste, de poder botar o seu preço, e a própria desunião, quem sabe, das matrizes de produção, ou alinhamento com o governo, que é o que está acontecendo. A falta de alinhamento com o governo. Será que as pessoas não estão... Será que os governos não conseguem compreender que as políticas de incentivo, muitas vezes limitadas através de planos safras medíocres, né? Por que eles não conseguem entender que a dependência que o Brasil, e principalmente o Rio Grande do Sul, tem a respeito do agronegócio? A dependência. Eu tenho alguns números... Não tem voto, Jobim. O setor rural tem pouca representação em votos. Mas tem dinheiro, mas tem dinheiro de imposto. Não, Márcio, qual era a ideia? Eu tive o ano passado, o ano passado eu fiz um encontro na Fazenda Itu, que pertenceu a Getúlio Vargas, e consegui reunir mais de 100 produtores líderes de diversas regiões do Rio Grande do Sul, e Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. O pessoal de Campo Grande veio a esse encontro e nós discutimos essa questão aí, a questão da representação do agro, estava em debate, tantas coisas ali, e foi muito interessante aquele encontro, porque falamos dessas questões que nós estamos falando aqui. E o pessoal do Mato Grosso do Sul apresentou uma ideia, a Semana da Dependência, onde o produtor fecha a porteira, não negocia nada, vamos ver se o Brasil não muda. Vamos ver se o produtor diz, olha, eu não vou comprar e não vou vender. Não vou abastecer. Não vou abastecer. Aí é o seguinte, vai dar uma sacudida na bolsa, começa por aí. Aí aquilo que nós estamos comunicando na Voz do Campo, uma comunicação simples para as pessoas entenderem a importância do campo. Você que está tomando café da manhã hoje sabe que por trás disso tem um produtor de café, tem um produtor de leite. Você que está comendo bife, que gosta da minuta, que gosta da chuleta na chapa, que gosta... Tudo tem um pecuarista, tem um produtor de carne, de trigo, tem um produtor. Então essa é a importância. Então a Semana da Dependência. Daqui a pouco, se não produzir nada, vamos ver se o governo não vai chamar urgente a representação dos produtores para conversar e negociar. Essa questão do trigo, essa desvalorização do trigo. Tu sabes que aqui em Passo Fundo, parceiro nosso da Biotrigo, está investindo 20 milhões numa nova sede, uma empresa com a melhor genética de trigo, acho que do mundo. É tecnologia gaúcha, é do Rio Grande do Sul, é uma evolução fantástica. Com toda essa dificuldade da questão do trigo, os caras ainda estão evoluindo e crescendo. O produtor, como diz o vídeo da BASF, apareceu, com todas as dificuldades ainda consegue ser um vencedor, um campeão. Tu imagina se ele tem um apoio melhor, um subsídio melhor. Graças à tecnologia e especialmente ao transgênico, que foi politicamente, foi uma situação que fez o país de palhaço, aí eu estou dando minha opinião mesmo, né? Ou seja, o grande grito contra o transgênico foi um lobby das empresas europeias de agrotóxico. Isso aí. Que todo mundo comprou esse mico aqui, né? Quando na verdade é o que está salvando o país.
Sim, Hoje ninguém mais fala disso, porque ninguém alimentar morreu o mundo nessa proporção. Ninguém virou mutante, não falar cresceu no vídeo, não cresceu o sexto dedo em ninguém. Aquele salto de produtividade que mostrou no vídeo foi bem, pode ver a data ali, foi bem quando foi lançado o transgênico no mundo. Exato. Que ali foi o grande pulo da alta produtividade. Os produtores foram criminalizados aqui em Tupanciretã, pertinho, né? Produtores que tiveram a propriedade invadida pela Polícia Federal na época, enfim, né? Então, 98. 98. Então começou assim como o plantio direto, começou aqui na cercania de Santa Maria do Tupã, o uso do transgênico foi massificado aqui por pessoas da Quarta Colônia que foram para aquela região. Sim. Então a história do Brasil passa pela região nossa aqui de Santa Maria. E é muito diferente o ambientalista do ambientaloide. Assim como existe o intelectual e o intelectualoide em todas as áreas, inclusive no direito, né, Márcio? Muito direito mais. Então, assim, eu sempre tenho. A questão é, qual é o senso? Qual é a razão? Bom, vamos lá. Eu gostaria de falar um pouquinho especialmente sobre Santa Maria, que o programa tem Santa Maria frente a frente, mas a gente vai para onde quiser, mas a gente acaba voltando para a nossa terrinha. O que nós temos na Expofeira desse ano? Quais são as atrações da Expofeira desse ano? O que vocês acham? Qual é a expectativa? Eu vou abrir eu vou abrir um nicho, porque eu perguntei olhando para lá, né? Depois vocês se viram. Eu diria assim, a Expofeira trabalha com alguns eixos, tá? A primeira é a questão dos animais, que são a inscrição dos animais e o julgamento de raças. Isso aí qualifica, projeta as raças, intitula campeões de raça, e isso tudo é bom. É a nossa vitrine. É a nossa vitrine. Depois, uma segunda parte agregada à questão dos leilões de raça de elite. Então, a gente tem comercializações muito boas. Num único remate, nós atingimos mais de R$1 milhão num único remate. Então, a gente tem, eu acho que, 4 ou 5 leilões já programados. 5 leilões programados. Depois eu diria que nós temos um outro nicho, que é o nicho de entretenimento. Aí entram com shows, mas faço questão de colocar artistas regionais, inclusive de Santa Maria, e com essa pegada um pouco mais nativista, para vender um pouco dessa nossa cultura gaúcha. Nós temos daí também a questão do entretenimento infantil, a gente vai entrar com teatros e alguns infláveis, alguma coisa do gênero, e depois o eixo que é propriamente o comércio. Mas lembrando que mesmo no comércio, a gente trabalha com esse comércio de pequenos produtores. Nós temos ali a Feira dos Distritos, que os produtores daqui da região de Santa Maria, através de uma parceria com a prefeitura, eles entram de forma gratuita na feira e podem comercializar. É o cara do porongo, o cara que faz o queijinho temperado, o cara que faz o sorvete, a menina que tem um lotezinho de vaca de leite. Ela tira o seu leite e na Expofeira ela vende a sua produção. No ano passado ela vendeu R$20 mil em sorvete que ela faz à base de leite. Então, em 4 dias, sendo que a gente tem... Que nem o Portal Bay, é bom e é nosso. Tá muito, a feira está muito diversificada. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu montar na Feira de Santa Maria foi essa questão de trazer a família rural, que é o produtor rural de todos, e não tem tamanho, todo produtor rural, não interessa o tamanho, e também trazer a família de Santa Maria, a cidade de Santa Maria, e agregar as duas famílias, com eventos e atrações para todo esse público. E nós comentamos, hoje a Feira Santa Maria, como são todas as expofeiras agropecuárias do estado, como a Expo Inter, que é a grande feira, é a vitrine do produtor rural, é ali que nós produzimos, é o que nós trabalhamos o ano todo, mostrando, e conseguimos aí, numa feira, poder mostrar para a sociedade, para o povo, para a população, toda a nossa pujança, a pujança do setor primário. Tem o maquinário também. Maquinário, bem lembrado, a parte de maquinários também, a gente, esse ano acho que vamos tentar aumentar mais ainda, que é uma busca sempre que a gente tem, porque a nossa feira tem abrange pecuária e agricultura, né? Maquinário, implemento agrícola, uma indústria gigante, toda voltada para o agronegócio. Tem uma observação interessante de fazer. Olha quantas empresas da agroindústria nós temos aqui em Santa Maria e, a princípio, no território de Santa Maria não tem grandes extensões rurais, mas nós somos geograficamente favorecidos. Nós temos aqui pelo menos 3 ou 4 empresas de máquinas agrícolas instaladas com lojas aqui em Santa Maria. Praticamente as grandes marcas estão aqui. Nós estamos perto de todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, porque nós fazemos a ponte entre a metade norte, que é fortíssima produtora, e a metade sul. Na verdade, vamos combinar, o desenvolvimento, principalmente da agricultura, ele sempre foi mais forte na metade norte do Rio Grande do Sul e está descendo um pouco, né, essa cultura.
né? E até porque tem uma questão de preparação de solo, tem uma, sabe? Santa Rosa, por exemplo, tem gente que não sabe disso. Ou questão de vocação. Santa também, Rosa né? não era um lugar que não dava para plantar antigamente, mas com o manejo, com a preparação do solo, com o preparo do solo. Historicamente tem uma neutralização da parte ácida, ela calcário. virou hoje uma dos maiores produtores, um dos melhores campos que existe para. Temos a questão climática também, né? Por isso que existe um pouco dessa divisão norte e sul, tem uma questão E a climática. vocação do povo alemão, italiano, né? Eu tive, só deixa eu dar um exemplo até. Eu tive em Santo Augusto, onde eu faço a Voz do Campo às vezes, e o pessoal lá, Marcelo, nós vamos te apresentar um produtor ali, um grande produtor nosso aqui da região. Aqui. Vamos lá ver a propriedade do cidadão, 14 hectares. Sabe qual é a renda final? É o produtor que dá certo. A renda do cara, o lucro final, R$22 mil, lucro final, com quase 100 vacas produzindo leite. Todos os dias. Ele, a esposa, um filho. O outro filho está aqui em Santa Maria fazendo veterinária na UFSM para voltar a ser o veterinário na propriedade. 14 hectares. Tomara. 14 hectares. Produtor produzindo em grande produção, pequena área. São exemplos. Sabe o que é? Esse é o latifundiário do leite. Do leite. Até explica o pessoal se é 22 mil a produção diária. Mensal. 22 mil mensal. Mês. Lucro, dinheiro, reais, 22 mil reais com 14 hectares. Em 14 hectares. E outra coisa, com leite puro, né? Leite puro. Aí entra a questão, aí entra outro problema que nós estamos enfrentando, que é a questão que nós já foi tema de debate, até o atual ministro Neri Geller, na época secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, estava na Voz do Campo, e nós falamos da questão da segurança alimentar. Na área do arroz, eu fui nas duas últimas aberturas da colheita do arroz em Palmares e Mostardas e Restinga Seca. As duas últimas. Nós tivemos, em numa estava o hoje ministro Neri Geller, a questão da segurança alimentar. Aí tu falaste, Jobim, e vocês que são de Santa Maria, parabéns para Santa Maria ter o frigorífico Silva, que tu falaste da tecnologia, da modernidade. O pessoal que está comprando aqui do frigorífico na Alemanha está filmando, assistindo em câmeras na TV lá, vendo todo o procedimento. E hoje o leite é um dos maiores problemas que tem a questão de fiscalização, que é um problema também governamental, que tem que ser resolvida a questão de fiscalização, porque até a porteira é purinho, é perfeita a produção do leite, mas na saída até a indústria não se sabe. É isso aí. É uma dúvida. Aí nós estamos vendo, daqui a pouco nós estamos tomando leite com uma série de produtos aí que gera doença. Essa é uma questão de segurança alimentar. Todas as profissões têm uma margem para corruptos, não adianta. Isso qualquer profissão. Bom, Márcio, eu sei que tu está tentando falar há algum tempo e a gente não está te deixando. Eu queria fazer uma provocação. Nós estamos falando dos arranjos, a famosa APLs, arranjos produtivos locais, que está interessante, mas eu queria fazer uma provocação mais macro, assim. O Marcelo fez o gancho aqui do hoje ministro Neri Geller, que é gaúcho, e com vida consolidada em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, que é uma grande colônia de gaúchos, onde eu conheço muito bem. Colônia de gaúchos. É fundada por... Tipo colônia de por gaúchos. Eles fundaram a cidade. Também tem São Gabriel do Oeste. Tá 35 graus, o pessoal tomando tudo no chimarrão na frente de casa. É um negócio fantástico. Mas, bueno, o que aconteceu? O Neri Geller foi guindado por um acaso para o Ministério da Agricultura. Esse conhece o métier. Mas aí eu queria fazer uma crítica realmente governamental. Porque daqui a pouco o cidadão vai passando, porque ele tem um bom padrinho político, eu vou ter nomear ministro da Agricultura. Ou Mendes Ribeiro, vou precisar do teu cargo, tu que é um gaúcho, é uma pessoa extremamente capacitada, vou precisar do teu cargo, eu tenho que acomodar um novo afiliado político. Eu não imagino isso na iniciativa privada, meus queridos colegas de bancada, eu chegar para o Dr. Jorge Gerdau e pedir que eu preciso da cadeira dele, a siderúrgica dele, ou para o Straimbusch, enfim, para grandes CEOs, grandes empresários, porque eu tenho que acomodar uma pessoa, tu não leva mal, tu entrega a tua empresa para mim. Quer dizer, falta seriedade na condução, no trato da coisa pública. Nós temos que colocar grandes gerentes à frente dessa... E tu convive bem com esse programa na Guapa, com esse problema na Guapa, porque muitas vezes os filhos, eles atingem focos diferentes do foco do pai. Passagem do bastão. Márcio, tu deste uma passagem fantástica, só que infelizmente o nosso programa está acabando, a tua provocação daria tema para outro debate, acho que a gente até... Não vamos se despedir, vamos fazer outro. O agronegócio 2. Vamos fazer coisa mais setorizada, esse é o primeiro que a gente fala sobre agronegócio, sobre essa importância. E posso dizer assim, eu fiquei extremamente satisfeito, porque a ideia do programa é fugir do óbvio, é fugir daquilo que todo mundo diz. A gente veio aqui e trouxe para uma população que muitos realmente não têm sequer ideia da representatividade ou da importância do agronegócio. Infelizmente, ainda tem pessoas alienadas, que eu tenho que respeitar,
mas que acham que é simplesmente fazendeiros brincando com coisas, né, brincando com seus dinheiros. Né, e que isso não traz efeito nenhum nem consequência nenhum para o país. Não é assim como não é assim a indústria, assim como não é assim as pequenas empresas, assim como não é assim as pequenas propriedades rurais também. Então, agradecer Marcelo, Márcio, Rodrigo, Antério, e dizer que eu estou realizado hoje. Até a semana que vem. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou então. Estava falando em descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz o Estado. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né?